Fala, estrategista! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui da Semana da Renda Recorrente. Eu tô feliz demais que você tenha chegado até aqui. Isso mostra que você está no caminho para ser um estrategista. Quando eu falo estrategista, não só um estrategista de opções, mas estrategista da sua vida. Tomar as rédeas do que está acontecendo, identificar as oportunidades, entender que há riscos em cada tomada de decisão, mas sempre montando um plano A e um plano B para conseguir ter resultados extraordinários. E se você colocar isso em prática, obviamente você estará fazendo diferente do que todo mundo está fazendo, ou do que a maioria, ou que a maior parte das pessoas estão fazendo, e vai também ter resultados excepcionais. Na Semana da Renda Recorrente, a gente está mostrando justamente isso, como usar o mercado de opções para gerar renda recorrente sem precisar de muito dinheiro, independente do cenário do mercado. Então mostrei uma estratégia que vocês podem colocar que é muito utilizada por grandes fundos institucionais, pelos próprios grandes investidores como Warren Buffett, Barsi, dentre outros, né? E com isso gerar uma renda de 3, 4 vezes ou mais do que os meios tradicionais, que são renda fixa, dividendos, fundos de investimento imobiliário, e vou mostrar como pode usar as movimentações do mercado para aumentar a sua rentabilidade, aumentar a taxa que você estará recebendo. E óbvio, tudo isso com o mercado que menos de 1% do investidor pessoa física sequer conhece e que você está tendo acesso em primeira mão. Nessa aula daqui eu quero mostrar como multiplicar as taxas que você vem recebendo no mercado, pegar ganhos exponenciais, mas não só isso, não só em movimentos esporádicos, mas usando estatística para pegar essas movimentações em uma condição de alta probabilidade de retorno. Antes disso, vamos falar aqui o que passamos, né? O que mostrei aqui na aula passada. Então, o primeiro ponto aqui na aula passada, eu mostrei justamente os 3 passos para que você monte uma estrutura de renda recorrente. Na aula 1, mostrei a estrutura do sistema diamante. Na aula passada, especificamente, mostrei estratégia base para gerar renda recorrente. E com isso, passamos aqui pelo que é o mercado de opções, entendendo as opções de venda para executar essa estratégia, escolhendo os ativos para você trabalhar de forma que tem uma baixa probabilidade de perda permanente, ou seja, tem baixo risco com alto retorno, e escolhendo a opção que vai ser a sua geradora de renda. E essa, obviamente, é uma das estratégias que é mais estudada. Então, como eu falei, diversos investidores, como o próprio Warren Buffett declarou que utiliza essa estratégia. A gente tem diversos track records dentro de estudos como do Goldman Sachs, da tastytrade, né? E Warren Buffett é um declarado, né? Ele declarou aí a utilizar o mercado de opções justamente com a estratégia que mostrei nessa aula passada. E esse estudo da tastytrade mostra que é uma estratégia onde você consegue uma rentabilidade 5 vezes maior com 3 vezes menos risco. Então, se você ainda não assistiu a aula, assiste depois. Primeiro assiste essa daqui, mas as aulas vão ficar aí ainda por um tempinho no ar, mas não deixa para depois, porque daqui a pouquinho já está saindo, tá? Então você tem alguns dias aí para consumir todo esse conteúdo, reassistir e ver tudo de novo. Mostrei aqui na CSN, um case simples da CSN, que pagou um dividendos de 5,81% em determinado ano e que, usando a estratégia de venda de opções, você conseguiria aumentar essa taxa de 5% para 15% no ano. E isso a gente está falando só de geração de renda. Eventualmente, aqui não está sendo considerada a valorização do ativo. E hoje, nesse vídeo aqui, vou falar como pegar ganhos exponenciais com risco zero sobre o seu capital principal. Exatamente isso, risco zero. Você estará financiando essas suas estratégias, pegando ganhos exponenciais e não só isso, com uma alta probabilidade de retorno. Então, quando eu comecei no mercado financeiro, eu queria pegar as movimentações do mercado, comprar barato, vender caro e ficar tentando pegar essa movimentação. E meu capital começou a ser dizimado, eu comecei a perder muito dinheiro. Conheci o mercado de opções, peguei uma operação que me deu 1.700%, só que nessa condição aqui eu já estava girando em cima da condição do sistema diamante, onde ia gerando renda, colocando o financeiro ali
no mercado de opções para pegar essas movimentações exponenciais. Só que essas movimentações de 1.700%, 5.000% são movimentações esporádicas. E a gente fica nesse vídeo aqui que daqui a pouquinho eu vou mostrar como pegar essas condições em uma alta probabilidade. Mas veja só, no mercado de opções, quando eu tenho uma alta aqui do ativo, pegando aqui um exemplo de Petrobras, que em 8 dias valorizou 20,17%, o que vai acontecer com as opções especificamente? Aqui eu tenho a opção de compra, que valoriza quando o mercado sobe ou quando a ação sobe. Ou seja, nessa mesma condição aqui, onde a Petrobras valorizou 20%, essa opção valorizou 339%. Você já imaginou isso? Agora, Léo, e se o mercado cai? Petrobras veio aqui, caiu 21%. Temos a opção de venda que valoriza quando o mercado cai. Então a opção de compra valoriza quando o mercado sobe e a opção de venda valoriza quando o mercado cai. Olha esse case aqui. Em 11 dias, a Petrobras caiu 21%. O que aconteceu com a opção de venda? Valorizou 467%. Bom, isso daí eu já tinha observado, principalmente quando comecei a estudar o mercado de opções. E na verdade, acredito que essa seja uma das condições que acaba mais chamando a atenção. Por quê? Quem é que não quer pegar 500%, 1000% de rentabilidade? Então, obviamente, chama a atenção. E esses movimentos são, de certa forma, se você não tiver uma estratégia, uma técnica, acaba sendo muito difícil de você pegar. Acabam sendo movimentos esporádicos, onde você vai gastar muito dinheiro para tentar pegar uma movimentação hora ou outra. E quando eu estava dentro da XP, de 2017 para 2018, eu cheguei em São Paulo, tinha sido chamado para ser analista sênior na XP, e aí o meu chefe chegou para mim e falou: Léo, tem a mesa de derivativos, que opera opções para investidor estrangeiro institucional. Eles estão montando um projeto ali de 3 tranches e eu queria saber se você quer participar. Dar uma ajuda com o pessoal na montagem das estratégias e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eles já tinham os gatilhos deles de entrada e de saída das opções, né? O momento certo de comprar a opção para pegar essas valorizações. Eles usavam estatística. E aí eu pedi para o colega lá me mostrar a planilha. Então, era uma planilha onde ele fazia o cálculo, onde os preços tinham baixa probabilidade de ficar, e quando atingia aquela região, eles efetivavam e montavam as posições. E, cara, eu fiquei muito surpreso com o resultado que era obtido, mas não só isso, a taxa de acerto, que passava ali de 60%. Então, 60%, 70% de acerto. Então, com essas movimentações exponenciais. Beleza, eu fiquei estudando bastante essa parte de estatística aplicada às opções. Em 2019, eu pedi a minha demissão da XP para montar a minha empresa e montei ali o meu canal de recomendações. Na verdade, já tinha montado um canal de recomendações, né, uma área de recomendações de opções lá dentro da XP, tanto que foi o primeiro relatório de recomendações de opções do Brasil. E aí, quando eu saí, dei continuidade nesse projeto. A gente tinha bastante cliente ali e fui estudando essa parte de estatística. Mas antes disso, antes de colocar em prática e já passar essas recomendações, íamos montando pequenas posições para pegar ganhos exponenciais, ou seja, gerando renda ali com o mercado e montando essas posições para, caso acontecesse uma grande movimentação no mercado, conseguiríamos pegar. E a primeira grande movimentação que pegamos lá dentro, né, tanto o pessoal, os alunos do Sistema Diamante, mas dentro das recomendações também, foi no auge do Corona Crash. O mercado estava subindo pra caramba, a Petrobras estava na casa dos R$27 e a gente fez a compra da Petrio 197, uma opção de venda, pagando 2 centavos por essa opção. Obviamente não sabíamos que ia estourar uma pandemia, mas acontece que a pandemia estourou algum tempo depois que havíamos montado essa posição. Essa opção saiu simplesmente de 2 centavos para R$8. E muita gente pegou essa movimentação. O Eric pegou essa movimentação, o Sérgio pegou essa movimentação, botou R$30
e acabou virando 3 mil reais. Então, uma condição aí muito interessante. Inclusive, a gente tem aqui, né, um pequeno trecho de depoimento do Eric, onde ele fala justamente sobre essa movimentação. Tem uma olhada aí. Eu cheguei com essa recomendação a fazer 12.310%. Você chegou a pegar essa operação? Peguei. Então esse foi um trecho de uma conversa que eu tive com o Eric. Foi muito interessante, muito bacana, né? Ele pegou essa movimentação. Só que ao longo desse tempo, eu fui estruturando, fui estudando, né? Como sempre, eu não paro de estudar o mercado de opções, e eu já estava colocando aquela estratégia usando a estatística para aumentar a probabilidade, aumentar a possibilidade de acerto com o que eu havia aprendido lá dentro no projeto na mesa de derivativos. E a gente colocou isso, né, para rodar recentemente. Então a pergunta é essa: como que eu faço para pegar esses ganhos exponenciais com alta taxa de acerto? Porque nesse caso específico do Corona Crash, pegamos também a movimentação 2018, greve dos caminhoneiros, que deu 46 mil%, e essa do Corona Crash, mas você pode ver que são movimentos esporádicos, não vamos pegar sempre. Embora a gente tenha um histórico na economia e também na história do Brasil, né, de ter esses eventos acontecendo que trazem essas movimentações de ganhos exponenciais, tá? Mas dá uma olhada nisso daqui. A gente montou, né, basicamente ao longo do ano aí de 2022, começou a executar com mais frequência essas estratégias. Foram 22 operações, 59,09% de acerto e 816% de retorno. Olha que interessante. Se você tivesse colocado o seu dinheiro numa renda fixa, se ela tivesse pagado que seja 10% ao ano, você pega esse dinheiro que a renda fixa deu e coloca nessas estratégias de ganhos exponenciais, que deu 816%, qual que seria o retorno disso? Você transformaria 10% que a renda fixa te deu em 81,6%. Vocês estão vendo a mágica da coisa? E o mais interessante é que usamos, e é o que eu vou mostrar aqui, como pegar não só os movimentos esporádicos, mas justamente isso daqui, uma alta taxa de acerto, uma alta probabilidade de pegar essas movimentações e multiplicar as suas taxas. Então, para pegar os ganhos exponenciais com risco zero sobre o seu capital principal, primeira coisa que a gente tem que fazer é definir as ações que vamos trabalhar. Depois, traçar os níveis de desvio, que eu vou explicar o que é isso, tá? Escolher e montar a estratégia e financiar o risco da operação. Então, é nesse ponto de financiar o risco da operação onde vamos manter o nosso capital protegido, nossa possível perda ali em zero sobre o capital principal. E é isso que vai fazer total diferença nos seus resultados. Então, o primeiro ponto é definir as ações para trabalhar. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse processo de escolha, na definição das ações que vou trabalhar, é primeiro ter as ações que têm liquidez, tem negociação nas opções. Não adianta eu pegar uma ação que não tem negociação nas opções, senão eu não consigo montar a estratégia. Tá? Então, quando eu entro aqui, lá no opções.net.br, que a gente viu, clico aqui em cima em opções, tem uma aba, uma opção aqui, uma seção de ativos com maior liquidez nas opções. Então ele já me dá aqui, ó, Petrobras, BOVA11, que é o ETF que a gente comentou, Vale, BBDC, BBAS. Então eu consigo trabalhar nas opções com todos esses ativos que estão aqui na minha tela. Agora, quando eu vou montar esse tipo de estratégia, eu tento pegar ações, obviamente, que tem liquidez nas opções, como temos aqui, mas não só isso, ativos que estão em setores diferentes. Então, Petrobras, Vale, posso utilizar Banco do Brasil, Magazine Luiza, Ambev. Então aqui eu consigo diversificar esses setores. Por quê? Porque isso vai ser importante no nosso próximo passo, que é traçando os níveis de desvio. Traçar os níveis de desvio, o que significa isso? Significa que eu vou determinar qual as regiões onde tem baixa probabilidade do preço ficar, e se o mercado corre atinge esse nível de preço, monto minhas posições aqui.
Vamos explicar aqui com um detalhe um pouquinho maior. O que são esses níveis de desvio? Vamos supor que a gente tem um ativo aqui que deu, em média, 24% no ano. Obviamente, a gente vai ter uma média de retorno de 2%. Em média, 2% ao mês. 2% ao mês me daria, em média, 24% ao ano. Tá? Então, isso daqui trabalhando de forma um pouquinho mais simplificada para vocês entenderem esse processo. Só que a gente sabe que o mercado ele não vai assim 2% todo mês. Nem a renda fixa vai. 2, 2, 2, 2, ele não vai em linha reta. A gente tem as oscilações do mercado. Então vai ter um mês aqui que ele vai subir 5%, tem outro mês que vai ter uma queda de 3%, tá? Então o mercado ele vai trabalhando nessas ondas. Isso é também chamado de volatilidade do mercado. Quanto maior a volatilidade, maior o desvio que a gente tem com relação à média de retorno. Então eu tenho aqui um 2% ao mês de retorno. E eu fiz o cálculo, peguei o histórico do ativo, que me deu um desvio padrão de 3%. E aí, aqui que entra o ponto, né? Léo, o que é esse desvio padrão? Desvio padrão é justamente a volatilidade. Ele me diz assim, ó, que em média dá 2% ao mês, mas ele pode desviar 3% aqui para cima, então poderia desviar aqui, ó, 3% para cima ou 3% para baixo. Ou seja, se a média de retorno é de 2% e o desvio padrão é de 3%, significa que, em média, vai subir 3% ou cair menos 1%. Né? 2 menos 3 dá menos 1%. Isso é o que acontece na maior parte do tempo, em média. Isso daí significa que a média de retorno é de 2%, mas pode ser 3% para cima ou 3% para baixo. Agora aqui vem a grande sacada, vem o grande ponto, que é o quê? Há estudos que mostram que o mercado, no médio e longo prazo, funcionam em uma distribuição normal padrão. Léo, o que significa isso? Justamente o que a gente viu aqui, ó. Se um desvio padrão é 3%, significa que o mercado vai oscilar aqui, ó, 68%, vai ficar entre menos 1% e 5% de retorno. 95% do tempo são 2 desvios padrões. Ou seja, 2 desvios padrões vai me dar isso aqui vezes 2, que é 6%. Então a média de retorno, que é 2%, me daria entre menos 4% e mais 8%. Aqui ele vai ficar 68% do tempo. Aqui vai ficar 95% do tempo. E qual que é o grande ponto aqui? Vamos supor que o ativo fez a movimentação de alta no mês ali de 5%. O que ele me diz dentro dessa condição? Ele me diz que tem 15,87% de chances do preço ficar aqui ou acima disso. Ou seja, eu consigo montar uma estratégia para ganhar com a queda do mercado, imaginando que a maior parte do tempo ele vai ficar nessa média de retorno, que é o 2%, e eu consigo ganhar com essa movimentação de queda. Léo, quer dizer que se o mercado sobe aqui 8%, nesse exemplo específico, tá, que eu estou pegando, ele vai me dizer justamente que eu tenho, na média, na casa de uns 2,5% do preço fechar aqui, encerrar o mês com essa valorização. Então, eu monto minha posição para ganhar com a movimentação de queda, usando isso daqui. Então, o mercado, ele funciona nesse paradigma, né? Inclusive, os modelos de precificação de opções, como o próprio Black-Scholes, me sugere isso daqui. Ele tem na sua hipótese, na sua formulação, que o mercado funciona em cima dessa condição de distribuição normal padrão. E baseado nisso, eu consigo montar as minhas estratégias para pegar os ganhos exponenciais. Agora a pergunta que fica é, Léo, beleza, como que eu traço esses níveis de desvio? Bom, para isso, você obviamente vai precisar colocar os dados em uma planilha.
Lá no nosso programa de formação do Sistema Diamante, na tutoria, a gente disponibiliza essa planilha que basta você jogar os dados do ativo e já vai te dar os níveis de desvio. E aqui a gente pegou um exemplo para Petrobras, um exemplo recente, inclusive, onde eu tenho os níveis de desvio para CSN, Vale, Petrobras e Itaú. O que aconteceu? Tinha na Petrobras aqui o nível de um desvio padrão em R$ 25,53. Então, se o ativo atingisse os R$ 25,53, ele me falava o seguinte: tem 15,87% de chances do preço ficar aqui, nessa região, nesse nível de desvio. Ou seja, eu tento pegar a movimentação de queda com alta probabilidade de retorno. E se a gente for olhar aqui o que aconteceu na Petrobras, justamente isso daqui. No momento que efetivamos aqui o cálculo, ele me dizia que essa região dos 25,53, que foi exatamente onde o ativo bateu, ele tinha 15,87% de chances de ficar aqui. O que aconteceu logo em seguida? O mercado voltou para a sua média de retorno. Veio com essa movimentação de queda. E aí entra o nosso terceiro ponto, que é escolher qual estratégia vamos montar. E aqui, enfim, vão ter algumas estratégias possíveis para ganhar com a queda do mercado. Podemos montar operações estruturadas, como trava de baixa, algumas diversas outras operações, como risk reversal, tá? Mas, comumente, podemos escolher simplesmente a compra de uma opção. Então, nesse caso aqui, a gente poderia ter simplesmente comprado uma opção de venda, como a gente viu no início da aula, onde o mercado veio com a movimentação de queda e a opção deu mais de 300%. Para ser mais preciso, 400 e alguma coisa por cento. Então, conseguimos montar essa estratégia nessas regiões. E é muito simples. Depois que você tiver os níveis de desvio, basta esperar o preço atingir essa região e efetivar a sua compra, montar a sua estratégia. Então, você trabalha de uma forma simples, objetiva, não há subjetividade aqui, e consegue pegar essas movimentações para ganhos exponenciais, multiplicando a taxa que você recebe. E o quarto passo vem: como financiar o risco da operação. Léo, se eu faço uma compra de put, qual que é o risco da minha estratégia? O risco da minha estratégia, nesse caso, é perder 100% do capital alocado, para tentar ganhar 300%, 400% ou 500%. E aqui é onde entra o sistema diamante. Vou gerar renda com estratégias que têm baixa probabilidade de perda permanente, vai me gerando caixa e aloco nessas estruturas direcionais. Pô, imagina se eu tivesse feito a coisa mais simples possível, eu tivesse colocado numa renda fixa, tivesse me dado 1% ali no mês. E aí esse 1% eu coloquei na estratégia direcional, que deu 400%. Cara, eu consegui, em uma renda fixa, transformar 1% em 4% ou 5%. Veja o poder disso daqui. Ah, Léo, e se eu perco ali na estratégia direcional? Era dinheiro do mercado. Era dinheiro do mercado. Você não matou seus ativos, não matou a sua carteira. E com isso você consegue aumentar a sua rentabilidade, diminuindo o risco. Então, essa é a grande mágica aqui do sistema diamante, tá? Esse daqui é uma operação recente que a gente pegou, Cogni, Magazine Luiza. O pessoal conseguiu pegar 200% na Magazine Luiza usando esse mesmo padrão, tá? 200% na Magazine Luiza, 242%, 250% na Magazine Luiza, 252%, teve colega que fechou com 600% na Cogna. Olha aqui um colega que falou que gastando R$500 fez 30 mil. Então é uma condição aí extraordinária. Você gostaria de pegar esses resultados? Você gostaria de ter uma estratégia simples, eficiente, em mãos? Então esse daqui é um cenário muito interessante. Outra mensagem que eu recebi foi no Instagram de um dos alunos. A gente montou a operação, passou a recomendação.
ele fez 13 mil reais de lucro, pegando 300%. Então, trabalhando dessa forma, de forma simples e eficiente. Você gostaria também de pegar esses resultados, financiar o seu risco, trabalhar com capital protegido? Então, eu tenho um convite aqui para te fazer neste exato momento. Nós vamos abrir a tutoria de implementação do Sistema Diamante, que não é só um treinamento, mas é algo muito mais completo que isso. A tutoria de implementação do Sistema Diamante, ela surgiu ali em meados de 2019, 2018, tinha feito aquelas mentorias, começado a traçar esse sistema, e aí eu fiz um treinamento gravado e tudo mais. E o pessoal ali amou, começou a ter muito resultado, o pessoal começou a ter uma condição ali de transformação, inclusive em 2022 a gente recebeu vários alunos aqui no escritório e que estavam vivendo do mercado financeiro, do mercado de opções, mas a gente entendeu uma coisa muito importante, principalmente com os feedbacks que vamos recebendo, que as pessoas precisam de muito mais prática e acompanhamento. Então o que fizemos? Adicionamos tutorias. Nós temos aulas práticas, operando no mercado, montando uma carteira do zero, e a gente tem as tutorias com os tutores do Sistema Diamante, onde eles estão de terça a sexta, ajudando essas pessoas, fazendo esse processo de acompanhamento para mostrar o que elas estão fazendo de errado, avaliando as estratégias que elas estão montando. Então isso fez com que a taxa de conclusão aumentasse de forma significativa, mas não só isso, os resultados das pessoas também aumentassem de forma significativa. E a partir dessa inclusão das tutorias que a gente começou a ver justamente esses resultados, várias e várias pessoas começando a viver do mercado de opções. Porque na tutoria o que é mais interessante é que ganha dinheiro enquanto aprende. Então, essa é uma condição aí excepcional e vamos melhorando cada vez mais. Tanto é que o NPS, que é o índice de satisfação da tutoria de implementação do Sistema Diamante, é de 93%. Um dos maiores níveis, um dos maiores NPS aí do mercado. Ao fazer a tutoria de implementação do Sistema Diamante, você vai ser capaz de ter ganhos consistentes e recorrentes no mercado, independente se o mercado está subindo ou não, você consegue ter essa geração de renda, o que está fazendo muitas pessoas viverem do mercado. Então a pergunta é, você gostaria disso? Você vai conseguir gerar uma renda muito acima dos investimentos tradicionais, que é o que é renda fixa, dividendos, fundos de investimento imobiliário. Você vai ser capaz de ganhar dinheiro enquanto aprende. Então acho que essa condição é mais interessante porque quando começamos a tutoria, nas aulas práticas vamos operar juntos, montando uma carteira, montando as estratégias do zero. Então você consegue ganhar dinheiro enquanto aprende. Você vai ser capaz de se tornar um estrategista, podendo inclusive viver de mercado. E quando eu falo viver de mercado, tenha em mente que se você quiser fazer a transição até mesmo de profissão para o mercado financeiro, quem entende opções é um dos profissionais mais requisitados. Você vai ser capaz de acelerar o processo de aprendizado de geração de renda. E por que eu falo desse processo de acelerar o processo de aprendizado e de geração de renda? Porque quando vamos tentar aprender aí sozinhos, o que acontece? A gente acaba perdendo muito tempo. Tem bastante conteúdo na internet. Então se você quiser pegar, consumir os conteúdos, você consegue, só que você vai colocar muita coisa em prática, ver muita coisa que funciona, ver muita coisa que não funciona. Então é muito tempo que você acaba perdendo e, obviamente, muito dinheiro. A ideia da tutoria é justamente isso, você aprende do zero enquanto ganha dinheiro com todo o processo de passo a passo. Você consegue aprender o que aprenderia em 2 anos, em 2 meses. Como o caso do Júlio, que a gente mostrou uma das aulas passadas, que ele começou do zero, estava na renda fixa e chegou ao passo ali de gerar renda recorrente, estar gerando renda com opções e dando o próximo passo até mesmo de viver de mercado. Você pode ter uma economia de 20 mil reais ou mais. E eu falo isso porque quando estamos testando as coisas
aqui, vamos ver o que funciona pra gente, o que não funciona, consome aquele conteúdo, aquele outro, isso funcionou, não funcionou, de pouquinho em pouquinho que você vai perdendo dinheiro, colocando em prática, isso pode te economizar 20 mil reais ou mais. Se você acha que não dá para ter consistência, você já viu que no mercado de opções é o lugar onde você consegue ter essa consistência. É o lugar que, se você tem medo de entrar na renda variável, você consegue ter proteção. É o lugar onde você consegue fazer tudo isso sem precisar de muito dinheiro. Porque a gente viu que com 150 reais você consegue montar sua primeira estratégia de renda. E sem gastar muito tempo para executar as estratégias. Então, se você é médico, advogado, engenheiro, tem o seu trabalho, ou empresário, tem o seu trabalho e fala, Léo, não quero ficar colado ali no computador. A ideia do mercado é justamente essa, não é para ser um negócio que vai te tomar tempo, porque tempo é dinheiro. A gente quer aqui deixar o nosso dinheiro trabalhando pra gente, enquanto fazemos as outras coisas que têm uma margem de lucro potencial muito maior, que é o nosso trabalho, que envolve o nosso tempo. Tá? Então, com as estratégias de renda, vamos gastar no máximo 15 minutos por mês. Em um dos eventos passados eu fiz na prática, obviamente que eu tenho uma experiência maior, mas dava menos de 1 minuto para executar uma estratégia de renda, desde a seleção do ativo, desde a seleção da opção até a execução da estratégia. E obviamente você vai pegando isso daí na prática e com o acompanhamento, essa prática, com alguém ali te acompanhando, essa prática acontece. Porque a maior parte das pessoas travam na hora de ir para a prática, de apertar o botão. Só que se tem alguém ali apertando junto com você, as coisas destravam e você consegue dar o próximo passo. Então esse é a grande ideia da tutoria. Na tutoria de implementação do Sistema Diamante, você vai ter um treinamento completo gravado. Então você tem no módulo 1, blindando os riscos, você aprende a estratégia para blindar seu capital principal contra perdas. Lá eu mostro estrutura, inclusive, que tesouraria de banco faz, que você utiliza para proteger completamente seu capital contra perdas. Então essa estrutura é fenomenal. Você vai aprender no módulo 2 estratégias para gerar renda todos os meses, da melhor forma, como pegar as melhores taxas, quais as estratégias que você vai executar com todo o passo a passo. No módulo 3, você vai aprender direção e ganhos exponenciais. Então você vai aprender justamente estratégias usando estatística, você vai ter aquela planilha, vai aprender a usar a planilha para trabalhar justamente com operações de alta probabilidade de retorno, tá? Então você aprende isso e depois, no quarto módulo, tem as estratégias de ganhos exponenciais com volatilidade. O que é isso, Léo? Você ganha se o mercado subir ou cair, desde que ele tenha muita movimentação. Então, você vai entender como pegar eventos que trazem grandes volatilidades para o mercado, justamente para ganhar dinheiro em cima disso. Então, o treinamento gravado está pautado aí em cima desses 4 pontos. Isso daqui foi uma mensagem que a gente recebeu, né, de um colega, falando aí, ó, que treinamento animal. Ele mal começou, já mudou completamente a visão dele do mercado. Foi o melhor investimento que fiz esse ano. 100% satisfeito com essa tomada de decisão. O outro colega falou aqui, ó, só gratidão, sou leigo nesse mercado, mas a didática de vocês é surreal. Estou entendendo tintim por tintim. Parabéns, vocês são demais. Ou seja, aqui é para quem quer ter um passo a passo de tudo, do que funciona e que dá resultado de fato no mercado. Todo passo a passo. Então, se você tem medo, ou se você está consumindo conteúdo, aquele monte de informação que não sabe para onde vai, o Sistema Diamante é justamente isso, é um sistema. Um conjunto de estratégias onde você vai saber cada momento e quando executar cada coisa para ter resultados. Você vai ter 2 meses de tutoria com os tutores da Invios, de terça a sexta. Os tutores são como se fosse eu, tá? O Wilton, Leonilson, né, que estão comigo aí há vários e vários anos, tá? Então, isso daqui é um case aí da tutoria do Wilton, né? Ele estava até conversando com a Ilana aí nessa tutoria e ela estava pedindo ajuda em cima da carteira dela, das estratégias que ela tinha montado. Então,
o intuito da tutoria é isso daqui, é você pegar o conteúdo, vai fazer os seus estudos, suas simulações, levar para a tutoria, o tutor vai falar, ó, isso aqui tá certo, isso aqui não tá, daria para fazer dessa forma, não dá. Então, vai fazendo essa avaliação. Obviamente, ao longo da tutoria, vamos soltando desafios para você também e executando as coisas na prática, e os tutores estarão de terça a sexta para tirar dúvidas e ajudar em todo esse processo de acompanhamento e de execução. Olha aí, uma das tutorias, um colega mandou uma mensagem muito interessante. Foi um feedback aí que ele deu para o Wilton. E olha o que ele conseguiu fazer em termos de resultado. Eu nunca tive consistência. Esse era a minha maior dor. O aprendizado que eu tive agora com vocês, então bacana. Eu só tenho que agradecer. Foi o melhor curso que eu já comprei até hoje. E eu não comprei um nem dois, eu comprei mais de 20 cursos. Então, esse sem dúvida foi o melhor curso. Estou muito feliz. Para dar uma ideia do meu resultado, eu tinha comprado uma moto no cartão de crédito e vou pagar dia 5, vou pagar com lucro só das taxas. E ainda vai sobrar. Então, eu já atingi aquele resultado que o Léo promete pro longo, né? Para quem está começando pequenininho até juntar. É o terceiro mês das operações que eu fiz com ensinamentos do Léo que trouxe consistência aos meus ganhos. Então eu agradeço mesmo com humildade aí o aprendizado que eu tive com vocês. Muito bacana, né? Resultado do Feijó, conseguiu pagar a moto dele, era leigo, não entendia. Eu quero saber, você queria ser nosso próximo case? Você queria poder dar um depoimento desse pra gente também? Então, é muito legal receber aí esse tipo de mensagem. As tutorias é justamente para quem quer isso daqui, ó, uma ajuda, para quem quer um acompanhamento. Então, o que a gente viu acontecer demais? Muitas pessoas mandando pra gente, Léo, eu tenho medo de ficar largado, sozinho. Eu fiz um curso XYZ, mandaram até no comentário lá do YouTube, que demoraram 3 meses para responder. A gente tem atendimento ali com a resposta super rápida, que você tem atendimento tanto por e-mail quanto WhatsApp, e os tutores, então você não vai ficar largado. Se esse é o seu medo, pode ter certeza que isso não vai acontecer. Terceira coisa que temos aqui dentro da tutoria são as aulas práticas comigo. São 4 aulas práticas que a gente tem um encontro para executar as estratégias, montar estratégias na prática, montar uma carteira, montar as operações na prática. E a gente começa, no final, a avaliar qual foi o resultado que obtivemos com essas estratégias executadas aqui na tutoria. Houve uma tutoria que a gente chegou a pegar mais de 8% nesse processo aí de 2 meses, tá? Então, vou mostrando aqui tudo, como executa, qual botão apertar, e todo mundo vai fazendo junto comigo aí essa condição. Ou seja, aí o intuito é justamente que você ganhe dinheiro enquanto aprende. Aqui, isso daqui foi uma das últimas mensagens que a gente recebeu também. O Rafael mandou, a consistência que tenho pego, seguindo as recomendações e estratégias, está fantástico. Nunca tive essa consistência na bolsa. Isso daqui ele mandou mensagem, uma aula prática. Isso daqui é para quem justamente quer aprender enquanto ganha dinheiro. Se você tem o receio, o medo de não conseguir executar, de não saber se está fazendo certo ou não, você vai ter tanto acompanhamento nas tutorias quanto nas aulas práticas. O que mais trava, como eu já comentei aqui, as pessoas de partirem para a execução é justamente apertar o botão, o medo de apertar o botão de estar fazendo alguma coisa errada. E isso você não vai ter. Depois que destrava esse limiar, aí o céu é o limite. E aí, você quer também ter esse processo? Entrar nesse processo? Bom, hoje, só a tutoria do Sistema Diamante, o valor total é de R$5.000. Mas vocês ainda terão alguns bônus. E preste atenção também no que a gente vai falar aqui a seguir. O primeiro bônus é a sua primeira renda. É um curso que custa R$397. Então aqui é o curso, ele vai desde o começando na Bolsa de Valores do Absoluto Zero, como funcionam as opções, o que determina o preço das opções, a sua primeira estratégia para gerar renda na prática. Então o curso, se você tem aquele medo de, não vou conseguir entender opções, o do zero à prática, né? A sua primeira renda, que ele vai do zero até essa parte prática, vai te colocar nesse nivelamento. Então, mesmo que você não tenha
conhecimento. Mesmo que você esteja começando do zero, o Zero à Prática te nivela. Você vai ter acesso de 1 ano ao Opções e Oportunidades, que hoje custa R$ 1.997 o plano anual. Léo, o que é isso? O Opções e Oportunidades é onde eu solto as recomendações de opções. Então temos as recomendações, quando identificamos uma oportunidade, eu e a equipe de análise identificamos oportunidades, recomendamos as estratégias, justamente seguindo o sistema Diamante. Além disso, você tem acesso a aulas que fazemos semanalmente. Veja, hoje estamos com mais de 190 aulas. Então tem aqui, como usar estatística para entrar em operações direcionais de ganhos exponenciais, como fazer a rolagem de um lançamento coberto e aumentar a eficiência da estratégia. São muitas e muitas aulas, justamente para que você tenha um estudo continuado. Esse daqui, os últimos 3 anos de opções e oportunidades com uma alocação conservadora, que sempre passamos uma alocação conservadora, porque são diversos perfis que temos dentro do sistema Diamante, uma rentabilidade média de 2,98% ao mês. Então, mesmo quando a gente teve anos aí de quedas expressivas para o mercado, com a volatilidade muito menor, ou seja, com um risco muito menor do que o próprio índice Bovespa. Olha aqui a mensagem do Flávio. Em 3 meses de operações, já estou com R$ 6.000 de ganho no Opções e Oportunidades. Olha que bacana. Então, o Opções e Oportunidades, para você que estará entrando na tutoria, é principalmente para quem quer ter um estudo continuado, constância e educação. Vai sair uma recomendação, você consegue estudar aquela estratégia. Você vai ter a base para entender o que está sendo feito naquela estratégia e, obviamente, pode seguir a estratégia ou não e ter esses resultados. Você vai ter 2 meses de acesso à plataforma de análise profissional, que hoje custaria R$ 198. Então, esse daqui é o OpLab, plataforma para você montar as suas estratégias, testar. Então, se você quer estudar, testar novas estratégias e simular, essa plataforma é maravilhosa. Tá? Muita gente tem medo de começar colocando dinheiro real ali, colocar o seu financeiro. Embora eu recomendo que comece sempre com o mínimo para você sentir, para você testar. Mas ainda assim, se você quiser simular, com essa plataforma você simula suas operações em tempo real. Então, você consegue ver os resultados e até mesmo se você, como estrategista, começou a desenvolver ali, testar algumas outras estratégias, você consegue rodar no simulador para ver o resultado daquilo com o mercado rodando. Então, muito interessante. E você terá 1 ano de acesso à comunidade de estrategistas. Então, essa daqui é uma novidade, porque você terá em primeira mão o acesso à comunidade. Então, nada melhor do que você ter outros estrategistas compartilhando o que eles estão fazendo, quais os estudos deles. Então a gente tem aqui, o Leonilson postou estratégia para manter potencial de lucro em lançamentos cobertos. Como é que você faz para reduzir o seu preço médio de uma ação que o preço está lá embaixo? Gafisa. Será que vale a pena operar opções da Gafisa? Outra estratégia aqui de Jade Lizard em Semig, que foi uma recomendação e tem todo um estudo em cima dela aqui. Cálculo de desvio, que saiu aqui também, Cockpit. O Alan postou como manejar estruturas no Cockpit do OpLab aqui. Fez um baita de um artigo lá e o Alexander, aluno aí do Sistema Diamante, falou, ficou claríssimo, consegui reproduzir o passo a passo sem dificuldades. Então, para quem quer ter também acesso a uma comunidade, porque a gente sabe que são poucas pessoas que estão no mercado de opções e boa parte dessas pessoas estão dentro da comunidade, compartilhando seus estudos, o que estão fazendo, tá? Então, se você tem medo de não ter suporte, estamos ativamente, toda a equipe dentro da comunidade, também tirando dúvidas. Então, é super importante. Bom, na tutoria do Sistema Diamante, hoje custa R$ 5.000. Todos os bônus, sua primeira renda, 1 ano de acesso a opções e oportunidades, 2 meses de plataforma, 1 ano de acesso à comunidade, seria um total de R$ 2.592. Isso aqui totalizaria R$ 7.592, mas presta atenção. A pergunta que fica é, valeria pagar R$ 7.592? Para você economizar muito dinheiro que gastaria testando estratégias, economizar anos e anos de estudo, aprender uma nova habilidade para gerar renda recorrente com o mercado e quem sabe até viver do mercado financeiro, se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado financeiro. Então muita gente
está migrando de profissão e, quem sabe, opções é um dos maiores diferenciais no mercado financeiro. E o melhor disso, né? Pô, será que valeria a pena 7.592? Veja, o Feijó pagou a moto. Então, ganhar dinheiro enquanto aprende, quando a gente faz ali uma faculdade, ou até mesmo uma especialização, você paga 20 mil reais, né? Eu estava conversando com um colega que eu encontrei, ele falou, pô, eu fiz uma especialização aqui, paguei 30 mil reais, mas fiz por fazer para ter o diploma ali, porque eu não aprendi muita coisa não. Eu falei, caramba, no sistema diamante você pode sair dali com uma profissão, mas não só isso, ganhando dinheiro enquanto aprende. Olha que legal. E aqui a gente tinha duas opções. A primeira opção era fazer um curso barato, colocar muita gente dentro desse curso, desse treinamento, obviamente com um bom suporte, porque não abrimos mão disso daí, tá? Mas sem um acompanhamento. Veja, o sistema diamante, ele já foi tão somente um treinamento. E o que a gente percebeu foi justamente isso. Se as pessoas não tinham acompanhamento, alguém que ajudasse elas a dar um passo, as pessoas acabavam não terminando, não fazendo. Então a gente teve a segunda opção, que é fazer um programa mais caro, com vários profissionais envolvidos, ajudando essas pessoas, acompanhando essas pessoas, para que elas tivessem o resultado que de fato gostariam de ter. E aí a gente optou por essa segunda opção, que obviamente tem um custo maior, que é um processo de acompanhamento, que sairia R$ 7.592. Mas esse não é o valor da tutoria, não é o valor que você vai pagar para entrar nessa turma de tutoria de implementação do sistema diamante. O valor será de 12 vezes de R$ 326,39 ou R$ 3.197 à vista. Para você ter tudo isso, acompanhamento por 2 meses com tutores, 4 aulas práticas, treinamento completo para você assistir com pessoas que estarão ali do seu lado, pegando na sua mão, acesso à comunidade, 1 ano de acesso a opções e oportunidades, você vai estar pagando em menos do que uma pizza no final de semana. Então, esse valor, ainda é esse valor, a tutoria, porque a gente consegue dar acessibilidade para que pessoas possam adquirir essa tutoria, sair com uma habilidade nova, aprender a gerar renda recorrente, mudar a vida das pessoas e ao mesmo tempo conseguimos dar o melhor suporte e atenção. Obviamente, temos uma limitação, né? Na medida em que mais pessoas vão entrando, a gente encerra as inscrições antes do previsto, tá? Ou em um futuro, vamos aumentando também o valor, tá? E agora você tem 2 opções. Uma, pegar esse conteúdo, colocar em prática, ir testando e aprendendo sozinho. Vai no YouTube, acessa meu canal do YouTube, o canal do YouTube da Invios, tem muito conteúdo que você pode estudar sozinho, colocar em prática. Só que, como eu falei, você vai perder muito tempo e muitas vezes muito dinheiro e às vezes não sai do lugar. Não porque o conteúdo é ruim, mas porque se você não tiver, muitas vezes quando você não tem um acompanhamento, você pode fazer alguma besteira ali no meio do caminho. E o segundo passo, ou a segunda possibilidade que você tem, é vir com a gente nessa tutoria. Entrar para a tutoria, ter esse acompanhamento e ter acesso a tudo isso que mostramos. E de fato acelerar seu processo de aprendizado de 2 anos em 2 meses, economizar talvez 20 mil reais ou mais, testando coisas ou conteúdos que você acaba vendo por aí e ter esse resultado. Lembrando, você tem 7 dias de garantia. Isso daqui é uma garantia pela lei, tá? Então você tem 7 dias de garantia, entra no sistema diamante, assiste as aulas do treinamento, participa das primeiras tutorias e aí você vê se é para você ou não. Então você não tem nada a perder aqui. Você pode entrar para a tutoria e depois ver se de fato é para você ou não. Então na tutoria você vai ter treinamento completo gravado, 2 meses de tutoria de terça a sexta com os tutores da Invios te ajudando, pegando na sua mão, 4 aulas práticas comigo para a gente colocar em prática, executar, ganhar dinheiro enquanto aprende. Todos os bônus, a sua primeira renda para você que está começando do zero, até mesmo no mercado financeiro, 1 ano de acesso a opções e oportunidades para receber as recomendações e ter um estudo continuado com aulas, 2 meses de plataforma profissional para simular, testar suas estratégias, montar seus estudos, mandar para os tutores para eles avaliarem se a estratégia está certa, se não está.
Um ano de acesso à comunidade de estrategistas, e essa comunidade, ouro, porque você está num ambiente que vai ser depois também não só um marketplace, para a gente buscar profissionais que queiram trabalhar no mercado de opções, mas um lugar onde estão os estrategistas que estão atuando no mercado de opções. O valor disso seria de R$ 7.592, mas será de 12 vezes de R$ 326,39 ou R$ 3.197 à vista. E para os 20 primeiros que se inscreverem, poderão visitar aqui o escritório da Invios, me conhecer a minha equipe, vamos bater um papo, tirar as dúvidas aqui presencialmente, falar de mercado. Então, foi nesses encontros aí que a gente conheceu essas pessoas que hoje estão vivendo no mercado financeiro e às vezes um insight que você acaba pegando ali ao vivo faz toda a diferença. Só que só conseguimos fazer isso para os 20 primeiros que fizerem a inscrição. Quando e como fazer a inscrição? Vamos abrir as inscrições na segunda-feira às 9 horas da manhã. Só que quem estiver na lista VIP, que pode entrar para a lista VIP agora, no QR Code que está na tela, ou algum link da descrição que vai ter aqui da lista VIP, vai receber esse link 1 hora antes, às 8 horas da manhã. Se você já tem o interesse de participar da tutoria, eu recomendo que entre para a lista VIP. Por quê? Primeiro, você tem a chance de estar entre os 20 primeiros. E também, dependendo da demanda, do volume de inscrições, podemos encerrar as inscrições a qualquer momento, tá? Então, já tivemos casos aí em turmas passadas de fechar as inscrições em menos de um dia e a demanda só vem aumentando. Então, se você já tem esse interesse, entra para a lista VIP, escaneia o QR Code que está aqui na tela ou clica no link que está aqui na descrição e entra nessa lista VIP. As inscrições, 9 horas da manhã, para todo mundo que está inscrito aí no evento, ou às 8 horas da manhã para quem estiver na lista VIP. Então não perde. Eu espero que você tenha gostado de todo esse evento da Semana da Renda Recorrente, tá? Eu espero que você tenha aprendido, tenha pegado insights que possam mudar a sua vida. E eu, de coração, espero te ver do outro lado, com a nossa turma, na nossa comunidade, para que você tenha não só esse acompanhamento, mas que você possa fazer parte da nossa comunidade de estrategistas. Então, é isso. Meu muito obrigado e eu quero o seu Serei Estrategista se tornando realidade. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.